Escola de Liderança. Está aqui, agradecer pelo convite, apesar do professor Adalto não estar mais aqui, agradecer pelo convite. Queria dizer que ele fez uma super propaganda, não esperem tudo isso, tá? É mais difícil até começar uma palestra depois que fazem uma introdução positiva de você, porque as pessoas já criam uma expectativa. Então, mas de qualquer forma, eu espero que a gente aprenda junto aqui, tá? Vocês estão me ouvindo bem? O pessoal lá do fundo também? Então, se tiver com dificuldade de ouvir também, vocês sinalizam que a gente vê o que faz. O que eu queria que a gente focasse hoje, né? É pretensão da minha parte querer falar aqui a respeito de anatomia e fisiologia do sistema nervoso em 1h30 e achar que vai estar tudo sendo contemplado e mais ainda que vocês vão entender tudo. Então, o que eu queria propor aqui hoje é que a gente tente compreender um mínimo, até para depois a gente ficar curioso e ir investigar, tá? Tudo que a gente vai ver aqui, existe inclusive disponível na internet. Vocês que são da educação, quem é da educação aqui deve saber que hoje os alunos, eles são muito mais exigentes, né? Porque, inclusive, uma pessoa estava dizendo esses dias que acho que a filha tem 15, 16 anos, ele chegou em casa e viu a filha assistindo um vídeo a respeito de alguma área de física, ciências, alguma coisa assim. E aí ele, filha, o que você está assistindo? Eu estou assistindo sobre a aula de física, eu não lembro bem o assunto, estou assistindo a aula de física, eu não preciso mais do professor, tem tudo na internet. E um pouco disso é verdade, né? Então, a contribuição que eu gostaria de dar aqui para vocês é muito mais a aplicação do que o conteúdo, né? Porque às vezes a aplicação é o que precisa de mais raciocínio por trás, porque muitas vezes o conteúdo já fica disponível aonde quer que a gente precise procurar. Então, para a gente começar, gente, uma das aplicações que eu queria fazer... Volta. Obrigada. Inclusive porque hoje é sábado, né? Então, como é que a gente fala de um assunto que é um assunto, em geral, do dia a dia, no sábado? Né? A gente, de preferência, aplica ele para fins espirituais. Então, o que eu queria que a gente entendesse para começar é o seguinte: a gente foi feito de forma maravilhosa. O salmista já dizia, e quando a gente estuda o corpo humano, a gente vê isso de forma mais intensa ainda, né? Estudando a natureza, estudando a Bíblia, estudando a vida de Cristo, a gente conhece a Deus. E se a gente for estudar o cérebro humano, a gente fica tremendamente maravilhado com as obras de Deus. Então, esse verso que é o primeiro para a gente meditar, né? Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então, você é esse ser que o salmista falou aqui. A gente tem, graças a Deus, um cérebro que tem um funcionamento tão incrível que ele é estudado talvez há milhares de anos, há milênios, e não é completamente compreendido. A gente não conhece tudo a respeito do cérebro, né? O ser humano não conhece tudo ainda nos maravilha. E, inclusive, o cérebro humano é um dos principais, ou talvez o principal órgão, o funcionamento dele
que nos diferencia dos outros seres, dos animais. Porque o funcionamento do restante do corpo, ele tem mais semelhanças com os outros animais do que o funcionamento do cérebro. O nosso cérebro é muito mais complexo para abrigar o raciocínio que a gente tem, que os animais não têm. Então, para começar, para falar a respeito do cérebro, né? Primeiro, a gente vai focar no cérebro, mas eu queria fazer uma diferenciação aqui do sistema nervoso, que ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele abriga aquilo que está dentro do crânio, do nosso crânio, e o que fica dentro da nossa coluna, que é a medula. Esse é o sistema nervoso central. O que sai disso é o sistema nervoso periférico. Os nervos que a gente tem pelo corpo todo. Alguém aqui já cortou o dedo ou alguma outra parte do corpo e viu uma parte branca? É o nervo. Dói, né? Porque é um corte mais profundo. Isso faz parte do sistema nervoso, porque é um nervo, mas faz parte do sistema nervoso periférico, tá? A gente vai olhar muito pouquinho disso hoje, porque a gente vai focar no sistema nervoso central e principalmente na parte do encéfalo, que é o que fica dentro do crânio. Para a gente ter uma ideia, primeiro eu vou falar um pouquinho da parte de impulso nervoso, e depois vou falar mais um pouco da parte de anatomia. Então, essa célula aqui, a maioria de vocês já deve ter visto e deve saber que é um neurônio. É o formato convencional do neurônio. Tem outros neurônios que têm outros formatos, mas esse é o formato mais convencional. O neurônio é formado pelo corpo celular e pelo axônio. São duas macropartes, né? Se aqui a gente pode chamar assim. Aí tem as partes menores, que são os dendritos, que são as ramificações do corpo celular. No axônio existe a bainha de mielina, que é um revestimento do prolongamento do neurônio, e existem os terminais do axônio. O que faz uma comunicação do ponto de vista de tecido nervoso são as conexões entre um neurônio e o outro. Então vamos imaginar que a gente tem esse neurônio aqui e outro aqui, tá? Outro corpo celular aqui nessa outra ponta, e assim vai. Eles vão continuando. Diferente das células, por exemplo, do nosso sangue, os neurônios não se movimentam pelo corpo. As células do sangue se movimentam, né? Elas passam pelo corpo, vão, voltam, se comunicam com os tecidos. Os neurônios não, eles são estáticos, estão sempre no mesmo lugar. Então a comunicação que acontece entre eles é através das conexões que existem de um neurônio para o outro, que a gente não vai falar detalhadamente disso, mas que são chamadas de sinapses. Se você quiser depois entender melhor o que é a sinapse, você pode pesquisar, tem vídeos à vontade aí na internet. Mas a sinapse é um processo químico que acontece entre o axônio de um neurônio e o corpo celular do próximo. Por que é químico? Porque os neurônios não se encostam. A ligação deles não acontece de forma de contato, tá? Eles ficam muito próximos, mas existe entre a terminação de um neurônio e a do outro um espaço que chama fenda sináptica, e ali acontece a comunicação. O neurônio anterior libera substâncias químicas que ficam ali na fenda, e o outro recebe. O próximo neurônio recebe. Então, essa é a forma com que os neurônios se comunicam. Agora, existem outras células que fazem um outro papel
no tecido nervoso e que não são os neurônios. As células que a gente conhece são os oligodendrócitos, os ependimócitos, a micróglia, o astrócito e a célula de Schwann. Essas células têm funções extremamente importantes no tecido nervoso. Por exemplo, de fazer o revestimento do axônio. Lembra que a gente falou aqui que existia essa bainha de mielina que era o revestimento do axônio? Ela é formada por uma célula da glia, que são essas células que auxiliam os neurônios no funcionamento deles. Outra função das células da glia, fazer a limpeza do tecido. Se algumas células morrem, se acontece uma invasão por agentes externos que estão atacando o sistema nervoso, o tecido nervoso, as células da glia também fazem essa luta de proteção do ponto de vista imunológico e também limpam depois o terreno ali, ajudam na liberação do lixo, né, que é produzido. Outra função que as células da glia têm é fazer a alimentação, a nutrição do neurônio. Tem um slide mais para frente que a gente vai ver, que eu vou voltar um pouquinho nisso. Mas a célula da glia, ela pega um bracinho dela no capilar, que é o vaso sanguíneo, que alimenta o tecido nervoso, e o outro bracinho no neurônio. E ela transmite o nutriente, o oxigênio, a glicose para o neurônio, para ele ser alimentado. Então, as células da glia são os assessores, né? O neurônio é o ator principal e as células da glia são ali os coadjuvantes que participam do funcionamento para o neurônio conseguir fazer o papel dele. Outra coisa que é importante a gente entender do ponto de vista de tecido nervoso e principalmente talvez o tecido do encéfalo é a diferenciação entre substância branca e substância cinzenta. A substância branca, ela é uma aglomeração de axônios. E a substância cinzenta, ela é uma aglomeração de corpos celulares. Então, para simplificar, a gente no cérebro, principalmente, a gente tem, no cérebro e em outros locais do tecido nervoso, a gente tem um funcionamento parecido. Mas existem os córtex e a massa branca, a substância branca. Córtex geralmente é o que a gente chama de massa cinzenta, e a substância branca é a substância branca, a massa branca. Mas por que fica assim essa coloração? Porque na parte de fora se juntam os corpos celulares e as conexões entre eles, as sinapses, tá? Os dendritos, as sinapses. E aqui, gente, é uma coisa incrível do funcionamento do cérebro e das obras de Deus. A gente sabe que o neurônio é uma célula microscópica. A gente não consegue ver um neurônio. Mas, vocês sabiam que o neurônio pode ter 1 metro de comprimento? Alguns já sabiam, né? Por quê? Porque, por exemplo, a gente não vai focar, de novo, né? Já falei, mas a gente não vai focar no funcionamento da medula. Mas, por exemplo, lá dentro da nossa coluna, que é onde passa a medula, ficam também corpos celulares. E esses corpos celulares desses neurônios que ficam na medula, alguns deles são, por exemplo, motores. Eles começam na medula e o axônio desse neurônio se prolonga, por exemplo, até o dedo do pé. Porque a gente tem sensibilidade lá. Então, ele começou na medula, mas o fim dele é só lá no dedo do pé. E se a pessoa é alta,
pode chegar a 1 metro ou mais de neurônio, né? Então, é uma coisa... Quando eu descobri isso, eu fiquei de boca aberta, né? Porque falava assim, pode dar 4 voltas na Terra se colocar todos os neurônios juntos. Eu falava, como se eles são microscópicos? Mas aí eu entendi, né? Porque tem bilhões de neurônios no corpo, e se a gente juntar um do lado do outro, né? Prolongando eles podem chegar a dar 4 voltas na Terra. Essa informação de 4, às vezes tem umas outras informações. Essa parte eu não sei se é verdade, tá? Mas eu acredito que seja. Até uma vez perguntei para uma colega bióloga, eu falei assim, essa história de 4 voltas na Terra é verdade? Ela falou assim, eu também não sei, mas eu acho que é possível. Né? Porque a gente tem tanta célula nervosa, que se colocar uma do lado da outra, principalmente dos mais altos aí, né? Vai ficar um negócio bem comprido. Então, essa diferenciação, ela acontece, como eu falei, em praticamente todo o tecido nervoso. Com a diferença, por exemplo, de que na medula é o contrário. Os corpos celulares ficam no centro. Se alguém já viu aqui, a medula ela é uma coisa mais redondinha e no meio ela tem um X. Para quem já viu, vai lembrar. E o X são os corpos celulares. E depois ela fica mais branca na parte redondinha, e depois aí os corpos celulares, os prolongamentos, os axônios saem e vão fazer os nervos do nosso corpo, que é inclusive o nervo que a gente vê quando corta. Aquilo lá é axônio, é o prolongamento do neurônio, e o corpo celular está ou na medula ou nos gânglios nervosos que a gente também tem ao longo do corpo, tá? Esse aqui é um exemplo de um gânglio nervoso. O que é um gânglio nervoso? É um aglomerado de neurônios de corpos celulares que fazem a mesma função. E os prolongamentos deles é que fazem os nervos. Então, rapidamente, para a gente falar sobre o impulso nervoso. Quando a gente se queima, né? Quem aqui já se queimou no ferro de passar roupa? Qual que é a reação nossa? Tirar, né? A gente pensa para tirar? Não, nem precisa. Porque o funcionamento do nosso sistema nervoso é tão rápido que quando a gente vai ver, já tirou a mão. Graças a Deus, né? Porque se a gente tivesse que pensar, tomar decisão, tá queimando, tem que tirar a mão. Aí tira, já tinha queimado muito mais, né? Então, esse tipo de mensagem, por exemplo, da temperatura, a mensagem a respeito de textura, é um exemplo, mas basicamente todos os órgãos do sentido podem fornecer esse tipo de informação. Essa mensagem, ela chega através de um órgão do sentido. É um estímulo que vai pelo nervo sensitivo. O nervo aferente, que é o nervo que leva a informação para o sistema nervoso central. Está vindo do sistema nervoso periférico, pode vir dos órgãos internos, pode vir do sistema motor, vem do sistema nervoso periférico, é levado para o sistema nervoso central, aqui no caso a medula, e nesse processo acontece um comportamento reflexo, que é o comportamento que a gente não toma decisão para fazer, a gente não precisa pensar, é automático, e a gente recebe a ordem de tirar a mão pelos nervos efetores. Então, existem nervos que levam a informação para o sistema nervoso central e existem nervos que trazem as ordens do sistema nervoso central para as periferias para a gente realizar aquilo que foi ordenado. A mesma coisa acontece, por exemplo, com temperatura do corpo. Eu começo a sentir frio na pele, recebo a informação de que está frio. E aí volta a informação de que eu preciso, por exemplo,
a gente se arrepia, né? De alguma forma o corpo tentando se adaptar a levar a homeostase de alguma informação a respeito do ambiente. E existem nervos que são mistos, que a gente consegue, que eles conseguem levar a informação e também trazer a informação. Só que tem uma coisa, volto depois no outro slide, tem uma coisa que não acontece de jeito nenhum. Depois eu vou passar um videozinho, vocês vão ver. No neurônio, naquele neurônio único, a informação só passa de um lado para o outro. Ela não passa no sentido reverso, que é do corpo celular para o axônio. E aqui ele vai passar também do terminal do axônio para o outro corpo celular, e o outro corpo celular vai passar através do corpo celular para o axônio. Essa informação, esse impulso nervoso é sempre num sentido só. Agora, o que pode acontecer é que podem existir nervos que tenham tanto neurônios em um sentido quanto no outro. E aí eles são os nervos mistos que levam e trazem informação. Como eu falei, o sinal do impulso nervoso, na verdade eu falei só da parte química, né? Mas ele é um sinal eletroquímico, porque ele mistura sinal elétrico com sinal químico. No neurônio ele é elétrico, e na sinapse ele é químico. Por isso que é um sinal eletroquímico. Vocês vão ver no videozinho como que é o sinal elétrico do neurônio. Esse impulso nervoso, como eu já falei, ele faz a comunicação entre os neurônios. Ele, em geral, é recebido nos órgãos dos sentidos e transmitido para o sistema nervoso central. E o caminho inverso também, transmitido do sistema nervoso central para os músculos, para o funcionamento do corpo em geral. Põe o vídeo para mim, por favor. Pessoal, são 8 minutos de vídeo, não é muito pouco, é até um tempinho considerável. Mas ele tem um resumo interessante, é um vídeo bem didático, na minha opinião. E, de novo, tá? A pretensão aqui não é necessariamente entrar em detalhes, mas é também aguçar a curiosidade de vocês, para caso vocês queiram depois ir entender melhor. Carga elétrica de um neurônio que será fundamental para você entender a propagação. Então, acho que ficou claro que ele até acaba se repetindo depois, para a gente entender por que o impulso nervoso vai sempre num sentido só, né? Sempre de um lado para o outro, do corpo celular para o axônio. Esse funcionamento garante que a informação vai, por exemplo, chegar no sistema nervoso central. Né? Porque se a gente tivesse algum risco, a gente está lá no nervo queimando o dedo, o nervo aferente tem que mandar a informação para o sistema nervoso central de que a gente está queimando o dedo. Se a informação no meio do caminho volta e não chega, a gente ia ter um problema, né? Então, inclusive, gente, desculpa, eu esqueci de apresentar meu esposo, importante, né? Ele veio me trazer, muito obrigada, trabalha também lá no NASP, trabalhamos lá. Eu passei vergonha aqui, né, sendo apresentada, eu precisava descontar em alguém, né, professor? Você não acha? Então, retornando, a gente é mais uma das maravilhas da criação de Deus, né? A gente foi preparado para funcionar certo, para ter garantia de qualidade do funcionamento, né? E quando a gente chega a doenças por destratar o nosso corpo, é muito triste, porque a gente fez tão mal para ele que ele acaba não funcionando mais do jeito que deveria. Agora, falando um pouquinho dos órgãos, tá? Do sistema nervoso, principalmente central, a gente vai focar mais no central. Tá bem pequena, né? O pessoal lá de trás não vê, né? Desculpem. Mas, basicamente, a gente pode dividir o sistema nervoso central em aquilo que fica dentro do crânio, que é chamado de encéfalo, e aquilo que fica dentro da coluna vertebral, que é chamado de medula espinhal.
encéfalo. Gente, quando a gente fala de inteligências múltiplas, por exemplo, ou de teorias da inteligência, como o professor Adalto explicou aqui, existem vários autores, existem várias abordagens. E algumas outras áreas de conhecimento são parecidas nesse aspecto. Então, essa divisão aqui é uma divisão aceita, mas não é a única. Tem algumas outras divisões, por exemplo, tem uma divisão que não inclui o mesencéfalo no tronco encefálico, tem outra divisão que inclui o cerebelo no tronco encefálico. Então, se você às vezes for estudar com base numa outra abordagem, você vai ver outras divisões, mas a gente vai usar essa daqui. Então, qual a divisão que é sugerida aqui? O cerebelo, estudado de forma separada. Depois, o tronco encefálico, que compreende o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. E depois, o cérebro. A gente às vezes acha que cérebro é tudo, né? Não. O cérebro é daqui para cima. A parte verdinha e a parte vermelha. Que são o diencéfalo e o telencéfalo. Essas outras partes aqui, por exemplo, o tronco encefálico também tem um outro nome, rombencéfalo. Então, como eu falei, divisões diferentes, às vezes nomes diferentes, que são, na verdade, sinônimos, mas a gente vai usar essa divisão aqui. Então, o que a gente precisa levar em consideração quando a gente está falando do funcionamento do sistema nervoso central, de novo, principalmente o encéfalo? Ele tem um funcionamento de baixo para cima, do ponto de vista de hierarquia. Então, os centros mais de baixo, tá? Inferiores no sentido de posição mesmo, eles fazem as funções mais simples, que ao mesmo tempo são as mais básicas, de manutenção da vida. Por exemplo, controle de respiração, controle de pressão arterial, controle da parte autonômica do funcionamento autônomo, funcionamento automático do corpo. Já as partes mais superiores do ponto de vista de posição mesmo, tá? Aquilo que fica aqui na região do cérebro, mais propriamente dito, faz as funções mais complexas, comportamento mais complexo. Então, as funções cognitivas, por exemplo, a atenção, as funções executivas, que eu vou falar um pouquinho no final, a memória também. A memória tem componentes mais internos, do ponto de vista de região cerebral, mas ela também fica ali no córtex, na parte superior, mais de cima. Existe um neuropsicólogo famoso, né, um estudioso da neuropsicologia famoso, que se chamava Alexander Luria, e ele propôs uma divisão que vai muito ao encontro disso que a gente acabou de falar, tá? Que os centros inferiores fazem as funções mais simples e os superiores as mais complexas. Ele dividiu o encéfalo em 3 sistemas funcionais. O primeiro sistema funcional, a primeira unidade funcional, corresponde ao tronco encefálico e faz as funções como regular o tônus, a vigília e os estados mentais. Por exemplo, estado de consciência. A segunda unidade funcional, ela diz respeito ao córtex posterior. E as funções são de receber, analisar e armazenar informações. E o córtex anterior é a parte mais complexa, tá? Ela faz a função de programar, regular e verificar a atividade, do ponto de vista, inclusive, de planejamento e tomada de decisão. Agora, a gente vai tentar ver, de novo, queria enfatizar aqui, não é uma proposta de vocês conhecerem tudo a respeito da anatomia do sistema nervoso, tá? Eu estou propondo aqui
coisas que a gente depois possa aplicar, tá? Inclusive tudo que eu estou tentando trazer aqui, eu estou tentando fazer de forma aplicável. Uma coisa que a gente tem no encéfalo, internamente, são espaços teoricamente ocos e vazios, que na verdade não são vazios, mas eles não têm tecido cerebral, não têm tecido nervoso. Eles são os ventrículos. Só que eles estão lá só para fazer volume? Não, eles estão lá por um motivo muito importante. Dentro deles, toda essa parte mais escura aqui são ou ventrículos ou canais que fazem um papel semelhante. Inclusive um deles chama aqueduto cerebral, né? Qual que é a função deles? Eles são espaços internos no encéfalo e eles percorrem dentro deles o fluido ou fluido, eu nunca sei como é essa palavra, alguém é da área de português aqui? Fluido, tem acento mesmo, tá certo? Tá, obrigada. Cérebro espinal, é um fluido que não é o sangue. Ele não percorre os vasos sanguíneos, é outro fluido que é específico do nosso sistema nervoso e que ele fica nos ventrículos e também na superfície do cérebro, na superfície do córtex, tá? Toda a superfície do cérebro, inclusive entre, por exemplo, as meninges e a superfície do cérebro. E uma das importantes funções dos ventrículos é absorver impactos. Então, se a gente não tivesse esse amortecedor aqui, provavelmente os calos, eles trariam consequências piores, né? Porque o sistema de amortecimento hoje a gente sabe que é extremamente importante para um carro, até para um tênis, para quem faz atividade física sabe, né? Para correr, para a maioria das atividades físicas é importante ter amortecedor. E Deus já sabia disso e já colocou isso no cérebro, né? Ele pôs uma proteção externa, de osso mesmo, que é o nosso crânio, e aí, se mesmo assim chegar alguma coisa a afetar, ele põe lá o amortecimento e a gente tem menos lesão por causa disso, né? Então, quando a pessoa chega a realmente ter um traumatismo craniano, ter lesão cerebral por conta de trauma, é porque realmente foi algo muito forte, né? Uma coisa muito intensa, porque a gente já tinha várias prevenções, né, no nosso sistema nervoso para isso não prejudicar. Aqui, como eu falei, que eu ia retomar, das células da glia. Aqui é um capilar. O encéfalo, né, o cérebro, ele é tremendamente irrigado. Por quê? Porque o nosso sistema nervoso, ele precisa, o tecido nervoso, ele é extremamente dependente, tanto de oxigênio quanto de glicose. Então ele precisa ser muito irrigado. E os capilares, que a gente tem artérias grandes que sobem para o sistema nervoso, para o encéfalo, para o cérebro. A gente tem as artérias grandes, depois elas vão se dividindo, vão ficando menores, até que chegam nos capilares, que são micro. Esses capilares são tão pequenininhos que eles chegam quase a ter o tamanho das próprias células nervosas. E aí, aqui está a célula da glia que a gente comentou, que olha ela aqui, a mãozinha dela no capilar e no neurônio. Então ela transmite, ela pega a comida, o suprimento que vem do sangue e transmite para o neurônio, porque o neurônio por si só não se liga ao capilar. Então, isso acho que eu já falei. Então, é um ambiente microvascular muito delicado. Inclusive, quando a gente fala de comportamentos simples que a gente entende que não tem nenhum prejuízo, até vou falar um pouquinho mais disso no final,
Por exemplo, comer uma refeição com muita gordura saturada. Eu estou puxando a sardinha para o meu lado porque eu no doutorado estudo o efeito da dieta sobre o funcionamento cognitivo. Então, comer uma refeição com muita gordura saturada. Horas depois, ou talvez até um pouco menos de tempo depois, a gente pode não conseguir raciocinar. Não sei se vocês já pararam para pensar. Ou por comer muito, ficar algumas noites sem dormir direito e sentir que a memória está falhando. Por quê? Porque o funcionamento do sistema nervoso, do tecido nervoso, a vida do neurônio, a ação do neurônio é muito delicada. Então, com pouco comportamento negativo, a gente já pode fazer efeitos. A vantagem é que, se é pouco e por curto tempo, os prejuízos são temporários. A gente não tem prejuízos ou falhas ou perdas permanentes. O maior problema é quando isso se prolonga por muito tempo. Então, voltando para a gente ver cada partezinha do encéfalo. Começar de baixo para cima, tá? Daqui para cá. O cerebelo que fica aqui. O cerebelo tem um papel, como muitos de nós sabem, no equilíbrio. Mas ele não faz só isso, né? Na verdade, poucas áreas do cérebro fazem só uma função. Ele também tem ligação com o córtex motor, ligação com o hipotálamo, depois a gente vai ver o que o hipotálamo faz. E uma lesão no cerebelo pode levar a problemas de controle e coordenação motora, problemas de regulação postural e vertigens, aquilo que a gente chama em geral de tontura, né? Alguma lesão no cerebelo. Agora, o tronco encefálico. Voltando para a gente lembrar, ele é composto pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo. As funções principais dele. Ele contém centros básicos de manutenção da vida, como a gente falou, sempre de baixo para cima. Aqui, as funções mais básicas de manutenção da vida. Aqui, o raciocínio mais complexo. Então, o tronco encefálico contém centros básicos de manutenção da vida. Ele faz o controle neural da respiração, controle neural da pressão arterial e controle neural da frequência cardíaca. Sem isso a gente vive? Não. Então, lesão nessa região, ela pode levar à morte. Que são funções básicas. Muito diferente, por exemplo, de uma lesão, que até talvez algum de vocês já tenha ouvido falar, da lesão na região frontal do cérebro, que ela não necessariamente leva à morte. Às vezes a pessoa pode perder grande parte da região frontal e viver mesmo assim. Mas dificilmente isso acontece com a região do tronco. Inclusive, às vezes a pessoa... O lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo e vice-versa. Quem sabe disso? A maioria sabe, né? Como que acontece isso? Porque aqui no bulbo, as fibras, ou o trato nervoso que vem do lado esquerdo se cruza e vai para o lado direito. E o do lado direito se cruza e vai para o lado esquerdo. É nessa região aqui que acontece o cruzamento. E aí, por isso, o controle motor é dos hemisférios invertidos, né? Ainda que no bulbo, se acontecer uma lesão significativa, ela pode levar a um grave prejuízo ou até a morte. Se a lesão for lateral no bulbo, ela pode levar a déficits sensoriais, se ela não for central. Pode levar a déficits que não necessariamente levem à morte. Aqui no bulbo, existem centros relacionados ao movimento da boca, ao movimento da garganta, como consequência à produção da fala, né? Porque está ali ligado com a boca e com a garganta.
Na ponte, que é um pouquinho para cima do bulbo, passam fibras nervosas do cérebro para o cerebelo. Então, da região mais superior para o cerebelo. Ela gera informação a respeito da postura e informação motora. Então, a percepção de movimento dos músculos, de movimento motor, ela acontece aqui. E ela regula os comandos cerebrais de movimento. Então, ela tanto traz a percepção quanto envia comandos a respeito de movimento. Uma lesão na ponte pode levar a alteração de consciência, desordens motoras, sensoriais e de coordenação, e até prejuízo do movimento ocular, né? Porque aparentemente a ponte comanda movimentos globais do corpo. O mesencéfalo, que é a última partezinha do tronco encefálico. Ele contém a maior parte de um sistema que chama sistema de ativação reticular, ou também chamado de formação reticular. Tá? A maior parte desse sistema é aqui no tronco encefálico. Ele é responsável pela experiência consciente, ele possui ligações entre o sistema motor e os órgãos do sentido, parte dos sistemas auditivos e visuais, reflexo e resposta automática. Então, o que a gente viu ali na queimadura do dedo, no ferro, que a informação sensorial chega até a medula, às vezes ela não chega só na medula, às vezes ela vai até o mesencéfalo, que é na região central do cérebro, não é na cidade, que existem locais, áreas, que se elas estão lesionadas ou lesadas, aquela função já não é mais possível. Então, localização seria muito mais para a gente entender a falta que um local faz para uma função, do que entender aonde aquela função acontece. Ficou claro? Então, a localização é importante, mas mais para a gente entender as perdas, o prejuízo e a falta que ela faria, do que para restringir uma função cerebral, principalmente as mais complexas, a um local específico. Tá? Por isso que a gente vai ver aqui outros locais também que a memória acontece. E o último e mais complexo, o cérebro. Então, o cérebro, de acordo com essa divisão aqui, porque inclusive tem um outro autor que divide, chama isso aqui de prosencéfalo, e aí ele divide o prosencéfalo em diencéfalo e cérebro. Então, ele não chama o diencéfalo mais o telencéfalo de cérebro. É uma autora, inclusive, importante também da área de estudo das funções cognitivas, que se chama Muriel Lesac. Então, ela chama essa soma aqui, dessas duas áreas, de prosencéfalo, e aqui ela chama o diencéfalo de diencéfalo mesmo, e o telencéfalo ela chama de cérebro, cerebrum em inglês, né? Mas a gente vai usar essa divisão aqui, tá? Então, essa parte seria esse verdinho aqui mais o vermelho todo. O diencéfalo, o verdinho, e o vermelho, o telencéfalo. O diencéfalo, basicamente, aqui eu também não vou falar tão especificamente de cada uma das regiões, principalmente quando a gente for para o telencéfalo. Mas, basicamente, o diencéfalo é formado de tálamo e hipotálamo. Alguns teóricos acrescentam também a hipófise no diencéfalo, mas não são todos. Essa Muriel que eu falei para vocês, ela diz que o diencéfalo é só tálamo e hipotálamo. E esse epitálamo, subtálamo são subdivisões também que se acrescenta aí, mas nem todos os autores
mencionam elas, tá? O tálamo. O tálamo é o primeira região cerebral. A gente está vindo de baixo para cima, né? Até antes do tálamo, as regiões eram uma coisa só. A partir daí, já começa a ser bilateral. Então, o tálamo tem no hemisfério esquerdo e no hemisfério direito. Já tem dos dois lados. Até ali, ponte, bulbo, era uma coisa só, não tinha divisão ainda. E ali começa o início da diferenciação bilateral de processamento sensorial. Então, quando a gente vai para o córtex cerebral, cada hemisfério processa coisas diferentes. Né? Isso a gente ouve até do senso comum. Que o hemisfério esquerdo tem funções tais, o hemisfério direito funções tais. Então as funções vão se diferenciando e elas começam a se diferenciar aqui. O tálamo possui ligações com o córtex. Ele transmite informações sensoriais que vêm da medula, do cerebelo, do tronco encefálico para o córtex. E ele participa das funções da memória, como aprendizagem e evocação. Então, mais um local que a gente está vendo aqui que participa da memória. O hipotálamo, eu queria dar uma ênfase, até para fazer uma aplicação, no hipotálamo, tá? Hipotálamo e hipófise. O hipotálamo, ele é responsável, é uma região central, mais complexa, que se responsabiliza pelo funcionamento da homeostase do corpo, o corpo como um todo. Ele regula funções básicas como apetite, sede, despertamento sexual. Ele articula mensagens cerebrais e funções endócrinas e autonômicas. Então, mensagens de várias regiões do cérebro com o funcionamento do corpo. Então, meio que ele seria a ponte de ligação entre o pensamento, as funções cognitivas, funcionamento mental, com o corpo. A gente sabe que tem relação, né? Quem aqui já sentiu que num momento de estresse ficou doente depois? Então tem ligação, a gente sabe que tem. E um dos importantes centros de ligação entre essas coisas é o hipotálamo. Por quê? Exatamente porque é ele que é responsável pela regulação dos estados do organismo. Os estados físicos, tá? Meio que assim, daqui para baixo. E uma coisa importante, ele se liga ao sistema límbico. O sistema límbico, a gente vai ver um pouco depois, eu já vou adiantar só para facilitar essa aplicação. O sistema límbico é o centro relacionado às emoções. Então você imagina, se tem um centro que é responsável pelas emoções, que se liga com o centro que é responsável pelos estados do organismo. Você acha que as emoções vão afetar como o organismo está? Obviamente, né? E aí acontece o que é conhecido. Vou só falar da hipófise e depois falo do que é conhecido. Então a hipófise, que também, de acordo com alguns teóricos, está localizada no diencéfalo, é a rainha das glândulas, a chefe das glândulas, tá? Ela secreta hormônios que controlam as outras glândulas do corpo. Ela é regulada em grande parte pelo hipotálamo e ela controla a atividade da glândula, inclusive. São várias. Eu só destaquei a suprarrenal para fazer a aplicação que eu estou planejando. Então, as emoções se ligam com o hipotálamo. O hipotálamo dá ordens para a hipófise, para ela regular o corpo. Aí acontece o que é chamado de eixo. Deixa eu ir lá para frente, depois eu volto. Eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Então o hipotálamo manda informações para a hipófise e a hipófise manda informações para as glândulas. Um exemplo das informações que ele manda é para as glândulas suprarrenais. Eu queria ler esses textos aqui para a gente entender do ponto de vista fisiológico mesmo esse funcionamento, tá?
Então, são textos do livro Mente, Caráter e Personalidade. Enfermidades mentais prevalecem por toda parte. 9/10 das doenças das quais os homens sofrem tem aí, aonde? Na mente, a sua base. É um texto forte, né? 9/10 das doenças é tipo 90%. Talvez algum vivo problema doméstico esteja, qual cancro, roendo até a alma e enfraquecendo as forças vitais. Remorsos pelos pecados às vezes encobrem a constituição e desequilibram a mente. Há também doutrinas errôneas, como a de um inferno sempre ardente, o eterno tormento dos ímpios, que, dando exagerada e distorcida visão do caráter de Deus, tem produzido os mesmos resultados sobre as mentes sensíveis. Então aqui ela cita exemplos de coisas que podem gerar tensão na gente, né? Conflitos, crenças, culpa, tá? E aí, o último texto, a relação existente entre a mente e o corpo é muito íntima. Quando um é afetado, o outro também o é. Esse eixo, o que ele acaba fazendo? As informações, principalmente do ponto de vista emocional, vindas do sistema límbico, chegam no hipotálamo. O hipotálamo, como responsável pela regulação do corpo, ele manda ordens para a hipófise. Por exemplo, quando a gente se sente ameaçado, o corpo se protege para luta e fuga. Contrai os vasos, a boca fica seca, a sensibilidade à dor diminui. Por quê? Porque ele está se protegendo para fugir de uma ameaça. Digamos que você esteja sempre numa casa de conflito, que você se sente ameaçado. Você está sempre sob tensão. Sempre o seu hipotálamo está mandando mensagens para a sua hipófise para fazer, por exemplo, com que a adrenal libere hormônios como adrenalina e noradrenalina, que são hormônios para te proteger na hora que você precisa fugir. Mas se a gente está secretando isso todo o tempo, a gente se torna doente. É isso que ela quis dizer. 9/10 das doenças são originadas na mente. Os nossos estados emocionais, as nossas emoções, têm influência direta sobre o nosso organismo. Tá? Então essa é uma aplicação que eu queria fazer. Agora o telencéfalo. Esse aqui é o último que a gente vai falar. O telencéfalo, como a gente viu aqui, é essa parte a partir daqui para cima. Aqui é uma imagem do lado externo. Aqui eu queria mencionar que talvez até a maioria de vocês já saibam, mas por que o córtex cerebral tem essas circunvoluções, que são chamados de giros? Porque o nosso Criador, planejando tudo, ele entendeu que a gente ia ter mais capacidade de processar a informação se a gente tivesse mais área dentro da cabeça, mais área de tecido, mais local para ter os nossos corpos celulares. Que aqui, como a gente viu, são corpos celulares e as conexões entre eles. Então, realmente, essas voltas, elas aumentam a área de córtex que a gente tem. Aqui é só para ilustrar também os dois hemisférios, tá? Então são os giros e os sulcos, essas partes que entram são os sulcos. E o telencéfalo tem basicamente o cérebro, que é dividido entre hemisfério direito e esquerdo. O corpo caloso, deixa eu voltar, que é essa parte aqui, ó, tá? Que é mais lisa. Ele fica na base do telencéfalo, é uma camada de fibras e ele une os dois hemisférios, os dois lados do cérebro, para fazer a comunicação. Gânglios da base. Aqui, de novo, eu não vou falar de forma detalhada de cada um. Eu vou, inclusive, focar um pouquinho mais nos lobos cerebrais do córtex. Mas, basicamente, os gânglios da base são formados pelo núcleo caudado, pelo putamen, núcleo subtalâmico, globo pálido. Inclusive, de novo, tem autores que acrescentam outras áreas aqui, tá? Mas são estruturas subcorticais, elas não fazem parte do córtex
cerebral, mas elas participam no aspecto cognitivo do comportamento. Aqui já começou a ficar mais complexo. Não é mais só a manutenção da vida. E eles também são responsáveis por planejar e executar movimentos motores complexos. É como se fosse o aspecto cognitivo também do movimento, a decisão em relação ao movimento. Até eu estou com uma dúvida, vou decidir perguntar para o professor. Então, decidi levantar a mão para fazer a pergunta. Esse é o aspecto cognitivo do movimento, a decisão, planejamento e execução do movimento. Sistema límbico, composto pela amígdala, giro do cíngulo e hipocampo. Ele faz o controle das emoções, da motivação, ele participa no aprendizado e na memória, principalmente o hipocampo, e como a gente mencionou já, ele se liga ao hipotálamo. Agora a gente vai para o que a gente falou mais no comecinho, que era a massa branca. Tá? Ela é a maior parte da massa dos hemisférios. Então, cada hemisfério cerebral tem mais massa branca do que massa cinzenta. A massa branca são os prolongamentos dos neurônios, ou seja, os axônios agrupados de forma densa. E eles basicamente são fibras condutivas de impulsos nervosos. Então, as coisas acontecem lá no córtex, né? Processamento, armazenamento de informação, tomada de decisão, e tudo que é necessário sair de lá para ir para outros locais, ou até mesmo passar de uma área do córtex para outra, passa por essas fibras. Então, essas fibras da massa branca, elas ligam muitas partes com muitas partes. E o córtex cerebral? O córtex cerebral é a camada externa, né, como a gente já falou. Outras partes do sistema nervoso central também tem córtex e medula, já mencionei isso. Aqui, por exemplo, a gente está vendo a parte externa dessas regiões mais baixas, e aí a gente vê só o córtex, porque afinal é a parte externa. Tá? Se a gente abrisse, a gente veria a parte branca. Ela é composta de corpos celulares e suas conexões, é o centro de relações mais altamente organizado do sistema nervoso central. E como eu mencionei, eu não lembrava se eu tinha posto, mas eu pus. A especificidade das áreas. Tá. A especificidade das áreas, ela não é restrita. Então, aquela área é responsável por alguma coisa, mas ela é parcialmente responsável. Não se pode atribuir localização única. Lesões em áreas específicas podem levar à perda de funções, mas se uma região sofre lesão, aquela função pode ser perdida, como eu já falei. E se as áreas que sofrem lesão são grandes ou centrais, a gente pode ter perdas maiores de função. Já falei isso também, faz voltas, por isso aumenta a área do córtex, giro e sulco, já falei também. No córtex a gente tem regiões relacionadas aos órgãos do sentido, tá? Então, gustativo, olfatório, auditivo, visual. Mas a gente também tem os lobos, que é uma divisão aqui, né, bem chamativa para ficar mais didática. Esse lobo aqui insular, ele é mais escondidinho. Tem até alguns autores que nem mencionam esse lobo, ou lobo, seja lá como for que vocês quiserem chamar. Mas ele está relacionado ao processamento do paladar. O parietal, ele está relacionado à sensibilidade somática, que tem a ver com o funcionamento do organismo daqui para baixo também, tá? Percepção de objetos e compreensão da fala. Compreensão da fala, porque a gente vai ver que a produção da fala é em outro local.
O occipital, basicamente, ele está relacionado à visão, para a gente ver como a nossa visão é um sentido complexo. Porque tem um lobo que está praticamente só direcionado para isso. O lobo temporal, que é responsável principalmente pela memória, audição e olfato. Então, o terceiro lugar, já que a gente viu que está relacionado à memória. E o frontal, gente, que é o mais complexo de todos, por quê? Porque ele está relacionado à produção da fala, movimento voluntário e funções executivas. O meu tempo praticamente acabou. É a última coisa mesmo que eu vou falar a respeito das funções executivas. As funções executivas são basicamente a capacidade que eu tenho de planejar, de controlar os impulsos inadequados, de me adaptar a situações novas, de tomar decisões acertadas, de mudar o comportamento caso o meu comportamento esteja me trazendo prejuízo. Então, a região frontal, ela é extremamente importante e é extremamente importante que ela esteja funcionando bem. E aí que a gente encerra, que eu disse que puxei a sardinha para o meu lado, que estuda um pouquinho de estilo de vida relacionado com funcionamento mental. Vocês podem não acreditar, mas não é questão de opinião. A ciência mostra que se você pratica os 8 remédios naturais, e ela não chama de 8 remédios naturais, obviamente, né? Ela não conhece esse termo, mas a ciência estuda cada um dos 8 remédios naturais de forma isolada porque eles são efetivos. Então ela estuda atividade física, estuda dieta, estuda o sono, tá? E a ciência tem mostrado cada vez mais que você praticar os 8 remédios naturais, você beneficia o funcionamento do seu lobo frontal e principalmente, inclusive, das funções executivas. E o oposto também é verdadeiro. Se a gente não pratica, se a gente dorme mal, se a gente come mal, se a gente não faz atividade física, é muito ansioso, que está relacionado também com a fé, né, a confiança em Deus, todos os 8 remédios. A poluição, falta de oxigenação saudável, tudo isso se relaciona a um prejuízo das funções executivas e a gente precisa lembrar que elas são fundamentais. Salva de palmas para a professora Naomi. Obrigado pela oração. Gente, nós vamos terminar. Professor Heber, pode fazer uma oração? Enquanto eu chego, eu quero fazer uma atividade rápida com vocês. Todo mundo de pé. A gente orar. Mas antes da oração, nós vamos mexer. Eu não sei quanto já fez essa brincadeira, né? Mas eu quero que vocês façam comigo agora. Quem não fez, vai conhecer agora. Eu vou dar o comando, vocês vão olhar para mim, vão ouvir o que eu vou dizer e vão me imitar, obedecer, combinado? Mão na testa. Mão no nariz. Mão no pescoço. Mão na bochecha. Mão na orelha. Mão na testa. Mão na orelha. Mão no nariz. Mais rápido um pouco. Mão na boca. Mão na testa. Mão na orelha. Mão no nariz. Mão no queixo. Mão no pescoço. Mão na testa. Mão na orelha. Mão no nariz. Mão na testa. Por que todo mundo colocou a mão no queixo e não na testa? Porque o nosso sentido visual predomina sobre o nosso sentido auditivo. Por que é importante? Eu queria só tranquilizar vocês, se vocês ficaram assustados, ou se alguém ficou assustado. Como eu falei na minha aula, a aula de hoje seria mais teórica, mais densa. Porque a gente precisa dar uma base teórica, tanto orgânica, que a professora Naomi fez, quanto das teorias, para vocês poderem ter uma base para o que vem depois. As próximas aulas são mais dinâmicas, tem mais prática, são mais aplicadas. A minha aula de inteligência emocional para o pessoal do TM1, do módulo 1, a gente vai ver essa questão das emoções, então por isso é importante saber do sistema límbico que ela acabou de falar agora, onde se concentram as emoções, para a gente tratar disso. Então, são bases teóricas importantes, mas a pior parte já passou, que é vocês ficarem com esse conteúdo denso, né,
da minha aula e os conhecimentos que a professora não me passou, da parte orgânica, mas isso é importante, porque quando a gente falar de inteligências múltiplas, o que vem da audição, né, a matemática, que é a parte do cérebro, é importante você ter uma noção sobre isso, para você poder trabalhar, estimular com os seus alunos, com as pessoas que você trabalha, essas inteligências. Tá ok? Mas fiquem tranquilos que as próximas aulas, inclusive a última da pessoa não, vai ser prática, aplicada, mais dinâmica, hoje é mais denso, não fujam por causa disso, espero que vocês tenham gostado, né? Mas daqui para frente vai ficar um pouco mais interativo, mais gostoso, tá? Gente, vamos orar? Despeça-nos com a sua bênção. Antes, porém, não esqueçam da lista, tá, de chamada. Então verifica com a Júlia lá atrás, quem não assinou, assine. Se o seu nome não está na lista, coloque o curso que você está fazendo, tá bom? Para que você não tenha falta neste dia, ok? Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por essas explanações maravilhosas que tivemos aqui. Tivemos a oportunidade de aprender um pouquinho sobre o nosso corpo, os nossos sentidos. Que o Senhor possa nos inspirar, nos proteger agora no retorno de volta para os nossos lares. É o que lhe pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Matricule-se já. Escola de Liderança.apac.org.br